bom dia, é bom estar aqui mais uma vez, encontrar você de novo. Há 15 dias atrás, mais ou menos, eu estava com a minha família na rua, dirigindo o carro. Quando eu digo minha família, estava com a minha esposa e minhas duas filhas, e nós estávamos saindo de uma experiência boa que tivemos com a família, indo para casa. E naquele trânsito de uma sexta-feira, fim de tarde, nós parados no trânsito, nós fomos abordados por um ladrão que bateu no vidro da Lucila ali à direita e acabou levando a minha aliança, não é? E levou meu celular também. E o curioso de tudo isso não é o assalto, mas o curioso é que o ladrão estava de gravata, paletó, bem vestido, não é? Com a mochila nas costas. E ele apostou, não é? Na roupa, porque sabe que a gente não presta atenção e não desconfia de quem está vestido de gravata e paletó, e você vai entender essa história daqui a pouco. Porque hoje nós começamos uma nova série de mensagens que tem como tema entre a túnica e a toalha. Entre a túnica e a toalha. Essa série foi inspirada e orientada pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus está nos direcionando. E tivemos um livro que nos serviu de esboço. E esse livro está à venda hoje, porque nós queremos muito que a maioria das pessoas leia. O livro é Servindo ao Próximo com a Humildade de Cristo. Mais tarde você vai receber orientações sobre o livro, que está lá fora no stand também. Então, começamos uma série de 7 mensagens entre a túnica e a toalha, só lembrando que vamos conduzir esse assunto ainda dentro do tema do ano, que é para servir, com a mesma intenção inicial de aprender, sobre o que é ser um servo que serve como Cristo. O que é ser um servo que serve como Cristo? O que me deixa profundamente desconfortável, porque falar de um assunto como esse não é uma coisa muito boa de se falar quando você está no palco. Falar de servo que serve como Cristo. A primeira afirmação importante que nos serve de direcionamento hoje é que esta série de mensagens não pretende tratar do tema serviço na igreja. Nós não estamos aqui atrás de gente para trabalhar nos nossos ministérios, e por isso então vamos fazer uma série de mensagens, quem sabe a gente estimula a igreja a preencher os cargos vazios que temos na igreja. Nós não decidimos pregar uma série para conseguir mais voluntários para os nossos ministérios, não é isso. Nós atendemos essa direção de Deus porque cremos de verdade que é desejo de Deus que todos nós entendamos que se nós queremos parecer com Jesus, se eu quero parecer com Jesus e você quer parecer com Jesus, devemos fazê-lo por meio do serviço ao próximo. Este é o modelo. Ser um servo me identifica com Cristo. Ser um servo me identifica com Cristo. Quando Deus quis se relacionar com os seres humanos, Ele decidiu fazê-lo em forma de servo. Assim, o que nós queremos são pastores servos, líderes servos, voluntários servos. O que nós queremos são pais, mães, maridos, esposas, filhos, servos. Servos como Cristo. E quem sabe assim desconstruir o conceito que temos do que é ser um servo ou do que é o serviço, para adotar um modelo idealizado por Deus e aplicado em Cristo. Confesso que nem sempre temos entendido isso como líderes desta igreja. Ser um servo na perspectiva de Deus é algo que deveríamos almejar, mas nem sempre nós passamos no teste. Estão comigo?
Nem sempre a gente passa no teste. Você conhece a história da criação e da queda do homem. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, caiu de forma terrível, desobedeceu a palavra de Deus, desafiou a liderança de Deus e o comando de Deus, ao responder um desejo demoníaco, atraente, quase incontrolável, de se igualar a Deus. Porque era esta a conversa, esta foi a discussão do diálogo entre a mulher e a serpente. Ser igual a Deus, subir de patamar, entende comigo? Está comigo, né? Então essa conversa da mulher com a serpente, que teve como testemunha um homem passivo, mudo, é o assunto que nos leva, é o impulso que nos leva a pensar como nós somos. Porque o que aconteceu ali naquela conversa entre a serpente e a mulher é: o que Deus disse não é verdade. Eu posso sim controlar e comandar a minha vida. Existe essa possibilidade, porque esse foi o argumento da serpente que pegou a mulher. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus disse que eles iam morrer. Certamente não morrerão. É que Deus só disse que vocês vão morrer para vocês ficarem com medo, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, se referindo ao fruto, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era gostosa, né, de comer, era atraente aos olhos, bonita, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, vai me elevar para ser como Deus, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. A tentação de dominar, de sobrepor, de estar no comando, já pairava na vida da humanidade, dos homens, do casal, antes do pecado. E você é testemunha, permanece até hoje. Esse desejo de estar no comando permanece até hoje, com cada um de nós. Essa é a explicação de desculpe. Essa é a explicação de boa parte das nossas contendas. As minhas contendas e as suas contendas estão relacionadas com essa questão, porque temos a receita das contendas assim: se eu estou no comando e você também está, temos a receita, temos o caminho das contendas. Essa postura se torna base para tantos pecados. E aí, falta de humildade, soberba, orgulho, arrogância, altivez, presunção, pecados que nos ajudam a concluir que estamos acima dos outros. Eu estou acima de você, eu me acho melhor do que você, e eu vou discutir, eu vou ter uma contenda com você, porque eu acho que eu estou certo, e você também acha que está certo, porque nós dois queremos ficar no comando, e nós vamos brigar. E aí, com essa postura, encontramos uma grande dificuldade de servir as pessoas. O nosso conceito de servir é construído a partir de suposições equivocadas, baseadas em impressões infundadas e preconceito a respeito dos outros. Somos preconceituosos, temos uma atitude diferente, impressões infundadas a respeito dos outros, equivocadas, baseadas no resultado de simples observação. Isso vem naturalmente da pressuposição de que eu sou melhor do que você, porque eu olho para você e eu vejo: eu sou melhor que você, eu sei mais que você, eu sou mais espiritual que você, eu sou mais crente que você, eu sou pastor, você não é. E aí eu quero ser melhor que você. E você quer ser melhor que a sua mulher, você quer ser melhor que o seu marido, você quer ser melhor que o seu pai, você quer ser melhor que o seu filho. Como você tem uma semana a mais de crente que eu, você é mais espiritual que eu. Porque você chegou antes, você já conhece o caminho.
E vai por aí. Vamos olhar esse vídeo, que é muito interessante. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente, o meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade está indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? E aí, cara? E aí, fera? Tem que confessar aqui que é um cara que eu já falei mal. Prazer, Kaique. Eu não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mais de todos os dias. Desculpa qualquer coisa, viu? Eu que te peço. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. O abraço do pai. Tirando a emoção da coisa, não é fato de que nós construímos a nossa vida em cima de pressuposições a respeito dos outros, sem considerar muitas vezes quem é o outro que está do outro lado. E nossa identificação com os discípulos de Jesus, na sua humanidade contaminada, é impressionante. Olha bem o texto que eu vou ler aqui em Mateus 20 a 28, que diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido para Jesus. O que você quer? Jesus perguntou. Ela respondeu: declara. Veja bem que a mulher se prostrou, né? No verso 20 diz, ela se prostrou fazendo um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino, esses dois filhos que estão aqui, um vai sentar à direita e outro à esquerda. Aí Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Respondeu-lhes Jesus: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles
para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos, e Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Aí Jesus começa o verso 26 dizendo: não será assim entre vocês. Não vai ser assim entre a gente. Quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi o que aconteceu aqui. Aconteceu que nós temos que lembrar que Jesus estava preparando os discípulos dele para dar continuidade a uma coisa chamada Projeto Jesus. O Projeto Jesus precisava ser compreendido. E a compreensão do projeto começava com a desconstrução dos conceitos teológicos e culturais que eram aceitos e muito conhecidos e até vividos por cada um daqueles discípulos. Sem que isso ficasse resolvido dentro deles, sem que isso ficasse resolvido dentro do coração deles, eles não teriam como dar continuidade à pregação do Evangelho, às boas novas e à estruturação da nova comunidade que seria a igreja, que chegaria até nós hoje. Esse grupo de seguidores e líderes crentes formaria esta sociedade diferenciada, que pensaria diferente dos conceitos estabelecidos pelo mundo. E Jesus precisava desconstruir a ideia de um Messias e de um reinado terreno. E ele começava a tratar desse assunto já com os discípulos, mas ele já tinha começado isso lá atrás. Numa referência que você encontra em Marcos 8, que diz assim: Jesus advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos 8,15. O que é isso? Jesus chama a atenção dos discípulos: cuidado com a influência, porque é isso que o fermento faz. O fermento influencia a massa e transforma aquela massa. Cuidado com a influência dos fariseus e de Herodes na vida de vocês. Influência perigosa, uma influência brutal, maligna, agressiva, dominadora, como o fermento. Qual que é o fermento de Herodes? Ostentação. O negócio de Herodes era poder e dinheiro, ficar por cima dos outros, ser o melhor. Nunca passou pela cabeça de Herodes servir qualquer pessoa. Qual que era o fermento dos fariseus? Legalismo religioso. Eles insistiam tanto no cumprimento rigoroso das leis e das tradições, que se esqueceram do espírito da lei, se esqueceram das pessoas, se esqueceram do amor. O servir saiu de cena. Nunca passou pela cabeça deles a ideia de servir alguém. Eles estavam pensando que a lei estava no papel para ser cumprida, eles iam cumprir a lei, não se importavam com mais nada. Isso não tinha nada a ver com mais com o coração. Foi por isso que Jesus disse: cuidado com a influência dessa gente, cuidado. Essa dinâmica entre Herodes, Jesus e os fariseus sugere então a metáfora que estamos usando em nossa série. A túnica e a toalha, que representam a escolha com que nos deparamos diariamente. Todos os dias nos deparamos com essa escolha. Temos a túnica e temos a toalha, que representa a escolha de estar por cima ou entender como a vida deve ser vivida do jeito de Jesus. Naquele tempo, era uma honra você ser presenteado com uma túnica. A túnica é sinal de honra. Túnica é sinal de honra, marca daqueles que estão contaminados pelo fermento de Herodes e fariseus. Enquanto a toalha é sinal de humildade, marca daqueles que estão marcados com a presença de Cristo. Jesus, quando se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa, você conhece a história,
sem uma palavra, ele se prostrou diante deles. Usou a toalha para enxugar os pés de cada um dos discípulos que ele tinha acabado de lavar os pés deles. E os discípulos estavam já com Jesus há algum tempo, mas eles continuavam atrás de uma túnica, atrás de status, atrás de destaque. Esta série que estamos começando hoje trata desse caminho que deveria nos dobrar, que é entre a túnica e a toalha. A túnica me coloca no destaque, a toalha me coloca no chão. Esse caminho da túnica para a toalha, que eu me prostro, é disso que se trata toda essa nossa conversa. É disso que nós estamos pensando. Nós vamos percorrer esse caminho. Existe um caminho de conscientização e de humilhação a percorrer entre a túnica e a toalha. Um caminho onde decidimos parar de receber glória pelo serviço que é prestado a Deus enquanto servimos os outros, para dedicar 100% da glória e da honra ao Senhor. Porque muitas vezes eu uso o serviço que eu presto a Deus quando sirvo você para eu receber glória, para eu que vou receber glória. E quando eu recebo a glória, aquilo satisfaz lá dentro. E assim a gente volta para a história da mãe e dos discípulos. Os discípulos, todos eles, já tinham enfrentado o desconforto de serem pegos por Jesus numa conversa muito estranha sobre qual deles seria o maior. Eles vinham nessa conversa, andando pelo caminho, qual de nós é o tal aqui? E aí Jesus perguntou, o que vocês estão conversando aí? E Jesus já sabia. Ele disse, olha, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E agora nesse novo episódio, entra a mãe. Gente, o que torna tudo ainda mais constrangedor, porque a mãe vem convencida e fala por eles, e ela se prostra diante de Jesus, sem cerimônias, e prostrada, pede um lugar de honra, de destaque para os filhos. Mãe e filhos, em perfeito acordo. Os discípulos ficaram indignados. Isso mostra também que eles estavam com o mesmo anseio. E você percebeu? Porque isso está impregnado em nós. A nossa meta diária é a túnica. A nossa meta diária não é a toalha. A nossa meta diária é a túnica. Por isso que eu vou vencer você na minha contestação. Eu vou brigar com você. Eu vou querer ganhar de você no trânsito. Eu vou querer ganhar de você em todo canto. Porque a minha meta diária é a túnica, nada além da túnica. Eles se imaginavam de túnica, usufruindo o status, os privilégios, as mordomias, as famas, os likes da realeza e do poder. A toalha, que é a atitude de servir ao próximo, servir um desconhecido, colocar os outros acima de mim, não me atrai você. Temos preferência por ficar perto do trono e dos poderosos. Os valores do reino de Deus são completamente diferentes dos valores desse mundo, porque para o mundo ser grande é exercer poder sobre os outros, é prevalecer, é vestir uma túnica e se destacar, enquanto no reino de Deus ser grande é servir os outros, é usar uma toalha e sair despercebido pela porta de serviço. Para servir com os valores do reino, temos que fazer uma reforma em nossos próprios valores. Para você servir conforme o reino de Deus, temos que reformar os valores internos, porque você não consegue servir como Cristo impulsionado pelos valores do mundo. No dia em que o homem resolveu desafiar Deus lá no Éden, Deus decidiu resgatá-lo
E isso não aconteceu nem com um chicote, nem com um aviso tipo, ó, eles vão ver com quem estão se metendo. Não foi essa conversa que Deus teve na Trindade. Eles vão ver com quem estão se metendo, eles vão agora, eles vão ver. Não, o resgate aconteceu com amor, com misericórdia, por meio do serviço. Deus veio e nos serviu por meio de Jesus. Deus em Cristo entrou e saiu pelas portas do fundo, manjedoura, viveu sem destaque, como um carpinteiro, e depois morreu numa cruz, e se apresentou como servo, e serviu sem julgar, porque servir faz parte da natureza de Deus, dos atributos de Deus, do caráter de Deus, são valores de Deus que devemos ter em nós. Jesus se inseriu no contexto humano e se aculturou, se ajustou à cultura, à língua, para servir de forma amorosa e eficaz cada um de nós. Jesus não chegou impondo a sua sabedoria, nem demonstrou superioridade natural que o Criador tem da criatura. Não fez isso. Jesus fez a transição cultural do céu para a terra, para nos servir, e servindo, não comprometeu quem era. Não dá para falar de serviço sem considerar a questão do julgamento e da incapacidade que temos de misturar a pessoa com as coisas erradas que ela faz. A gente não consegue separar a pessoa do pecado, não consegue separar a pessoa das características culturais dela. Jesus fez isso. Ele conviveu, serviu as pessoas de forma verdadeiramente humilde, e ele se importou, e ele não julgou pela aparência, nem pela influência da cultura e da religião. Jesus sempre separou o erro da pessoa, sempre. Pode olhar nas Escrituras. Assim, Jesus condenou o erro e salvou a pessoa, mais uma vez, porque isso faz parte da natureza do caráter de Deus. Os valores de Deus são o próprio Deus, e nós temos que trabalhar na modificação, na adequação dos nossos próprios valores, pois eu, invariavelmente, me considero melhor do que você. Nós, invariavelmente, nos consideramos melhores do que os outros. Por isso que eu disse que eu estava muito desconfortável de falar sobre esse assunto. É um assunto que pega todo mundo. Eu vou falar sobre uma pesquisa que foi feita aqui. Eu vou adiantar, porque eu vou falar disso daqui umas 2, 3 semanas ainda. Mas eu queria adiantar, porque é bom falar e repetir isso aqui, né? Se você está numa fila, se você vai num restaurante, se você está do lado de cá de do balcão, e tem uma pessoa lá que vai atender você, ou caixa de supermercado, ou caixa de banco, não sei. E você olha essa pessoa bem de perto. Quanto tempo você acha que você precisa até decidir se há alguma possibilidade de você se relacionar com aquela pessoa? De ser amigo dela, ou de travar qualquer tipo de relação com ela, ou de dizer se essa é uma boa pessoa ou não. Quanto tempo você acha que demora para você decidir isso? Aí foi feito um estudo nos Estados Unidos, como tudo é feito, né? E diz o seguinte, que esse estudo afirma que são de 3 a 4 segundos. Você decide se aquela pessoa é digna de você ou não. 3 a 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Vou dar mais 5. Sabe o que é o pior? Eu acredito nessa informação. Porque nós fazemos uma varredura visual baseada em nossos valores reais, analisamos a aparência física da pessoa, roupas, cabelo, tatuagens, cor do cabelo, tamanho do corpo, sotaque. Eu reúno alguns dados da aparência e em menos de 5 segundos eu decido se você é digno de mim ou não. Se você é digno da minha confiança,
da minha aceitação ou da minha amizade. É o exemplo do assaltante que eu dei no início. Ele apostou na gravata e no paletó. Ele apostou na aparência. Ele foi inteligente. A maioria das pessoas não se preocupa com alguém que está vestido de terno e gravata. E mais, a qualidade do servo transcende a qualidade do serviço prestado. O que qualifica o servo não é apenas o bom serviço feito com excelência. A qualidade do servo está focada no coração, na atitude. Vai depender se ele vem com uma túnica ou se ele vem com uma toalha. E aí a pergunta é: onde está o seu tesouro? Aí diz a Bíblia: onde estiver o seu tesouro, vai estar ali o seu coração. Isso tem pouco ou nada a ver com dinheiro. Tem a ver com, no momento que eu faço um serviço, eu presto um serviço a alguém, apenas pelo feedback, apenas pelo reconhecimento, apenas pelo elogio, ou me chateio muito pelo não reconhecimento, porque afinal de contas, olha o que eu fiz por você. Eu mostro claramente onde está o meu tesouro e obviamente onde está o meu coração. E esse julgamento não vem de ninguém, vem de Deus, que conhece os corações, que nós não conhecemos. Mas a qualidade do servo deve ser aferida por sua humildade. E quem é que mede humildade? Vou medir a minha humildade aqui, olha a minha humildade. Quem é que mede humildade? Humildade é aquela virtude caracterizada pela consciência da modéstia, da simplicidade, do reconhecimento das próprias limitações e fraquezas, e agir de acordo com essa consciência. A única pessoa que pode medir isso é Deus. Mas o serviço ao próximo não pode ser feito a partir da sua própria perspectiva e julgamento. Ou seja, o que eu tenho que lembrar é que o espírito de superioridade envolvido no desejo de servir continua sendo espírito de superioridade. Porque no momento que eu digo assim, me sinto na obrigação de ajudá-lo, quero discipular você, sou treinado para isso, eu vim aqui para ajudar você, sinto no meu coração o desejo de ajudá-lo. Eu quero dizer para você, se você olhar no espelho, aquele espelho da verdade, sabe o espelho da verdade? Se você olhar no espelho da verdade, enquanto faz algumas dessas afirmações, pode ser que você encontre uma pessoa vestida de túnica, não uma pessoa agachada usando uma toalha. E nós devemos ficar muito atentos, muito atentos. A toalha é reservada para o servo. E o servo lava os pés dos convidados. Naquele contexto de Jesus, não era qualquer servo, era o pior deles. Era para isso que ficava a tarefa de lavar os pés dos convidados. Era o servo de mais baixo nível. E foi esse o serviço que o Criador do universo fez. Eu quero dizer para você que nem sempre encontramos crentes prontos para a toalha. Porque a túnica nos atrapalha. Mas o serviço ao próximo deve ser intencional. Servir ao próximo é um esforço consciente, intencional, de seguir uma direção e adotar valores que vão contra o status quo aceito e vivido, não é? Porque temos um status quo, temos uma coisa que é aceita, não é? Vivida, adotada pelo mundo, adotado por cada um de nós. Se você ficar no automático, você cai no padrão. Por isso que você precisa ter controle da sua própria vida e viver de forma intencional.
Porque se você distrair um pouquinho, eu caio na armadilha da túnica. Devo viver com atenção para servir de maneira certa, porque a minha natureza é vestir túnica. O momento que mais pareço com Jesus é quando eu sirvo o próximo. Eu não disse que o momento que eu mais pareço com Jesus é quando eu sirvo na igreja. Porque você está cheio de servos que servem na igreja com túnica. Eu disse que o momento que mais pareço com Jesus é quando eu sirvo o próximo. Eu não posso fazer isso para alcançar uma túnica. Eu tenho que fazer isso com a toalha na mão. Só Jesus tem direito à túnica. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. João 13, 13 a 15. Só Jesus tem o direito ao título de Senhor, e Ele não compartilha isso com ninguém. Não devemos seguir Jesus no seu papel de Senhor, mas no seu papel de servo. Servir é o meio para que a vida de Cristo se reproduza em mim. Só Jesus exerceu os dois papéis aqui, Senhor e Cristo e servo e humilde. E Ele nos deu a direção e exemplificou com a própria vida o papel de servo e do serviço humilde. O problema surge quando nós decidimos seguir no seu papel de rei, não no seu papel de servo. Correr atrás da túnica é desprezar a toalha. Não dá para ter as duas coisas. Ou você tem a toalha na mão e está agachado, ou você está vestido da túnica e está com o peito inchado. Correr atrás da túnica é desprezar a toalha. A toalha é a única maneira de nos parecermos com o Senhor Jesus. A toalha é a única maneira de preservar a igreja pura. Então, meus queridos irmãos e irmãs, pastores, este pastor, todos os outros, você que está aqui nesta manhã, que Deus nos ajude a não usar o serviço, a toalha, para conseguir uma túnica, a honra. Deus nos ajude a não fazer as coisas pelos outros, para que a gente receba a glória. Com a falsa humildade de que eu estou fazendo alguma coisa por você. Vamos orar. Senhor, é muito simples a nossa oração. Tem misericórdia de nós. Nos ajude a tirar a túnica e servir como Cristo, e que só o Senhor receba a glória. Amém.